Agora eu queria falar do SC1, que é um clarificante para cerveja. Eu utilizei na maturação, acredito que seja a melhor etapa do processo para a gente estar utilizando. E assim, a primeira vez que eu usei, eu te falo que realmente esse produto, eu falei, esse para mim não dá, não funcionou, achei muito ruim, falei, não funciona para mim. E aí onde eu percebi que eu estava usando o produto errado, né? Se eu usar errado, eu não vou conseguir ter o resultado perfeito. E aí eu dei uma segunda chance pro SC1, conversando com você lá em Varginha. Você falou, cara, como que você não teve resultado com o SC1? Todo mundo tem. Eu vi alunos meus que já abriram cervejarias com resultados assim sensacionais. Eu falava, por que eu não tenho essa clarificação desse jeito? Aí realmente eu fiquei meio encucado. E aí a gente conversando, um dia você me falou, faz assim, assim, assim. E o resultado foi sensacional. Então, antes de eu contar a experiência e várias coisas que eu cheguei a fazer com o S1, que para mim ele não é só um clarificante, ele me ajudou já em outras coisas, eu quero dar esse posicionamento também. Explica um pouco a funcionalidade do SC1 e como que a gente deve usar para que não cometam os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Basicamente, sílica, dióxido de silício, areia, né, de forma simplista falando, dióxido de silício em formato nanométrico, são nanopartículas de dióxido de silício, né? E aí elas estão carregadas negativamente, então tem carga negativa. Quando você tem partículas no sistema, então no caso da cerveja, as partículas que a gente tem lá são células de levedura, são pedaços de lúpulo, são proteínas precipitadas, tudo que é pedacinho, né? Que não é líquido que está lá. Essas partículas, elas têm carga, né? Positiva, negativa, em função do pH da cerveja. Para essas partículas se aproximarem e precipitarem, precisa ter um equilíbrio de cargas. No caso das leveduras, elas são negativas, mas elas estão cheias de cátions em volta, cálcio, magnésio, que a gente põe no mosto e tal, que estão presentes no malte, e elas têm uma nuvem positiva em volta. Então tem uma aqui com uma nuvem positiva, outra aqui com uma nuvem positiva, e elas demoram muito para se aproximar, porque tem essa nuvem repelindo. Então, quando você agrega uma carga negativa, que é o caso do SC1, ele desfaz um pouco essa nuvem e aproxima a célula de levedura e elas ficam mais pesadas e precipitam. E aí inclui nesse sistema pedaços de lúpulo, como eu falei, e outras proteínas precipitadas que estão lá. Dito isso, cara, o que a gente precisa achar? Precisa achar qual que é a dosagem de equilíbrio, né? Porque se a gente dosar positivo e negativo demais, eu vou prejudicar o equilíbrio também. Então eu tenho que fazer, então a gente tem um testezinho de otimização, você pinga várias gotinhas em várias garrafas e vê qual que é a dosagem ótima. E também, se você passa da dosagem ótima, ainda limpa a cerveja, mas começa a ficar, o fundo não começa a ficar tão compacto, então na hora de jogar a cerveja fora, purgar aquele sólido, você vai jogar um monte de cerveja fora, né? Esse é um ponto, achar a dosagem ótima. É simples de fazer e que muita gente pula essa etapa, cara. Dá para ter o resultado em 24 horas, custo zero praticamente, e é fácil de fazer. E é importante que a dosagem é diferente de cada cerveja, de uma cerveja para outra cerveja, de cervejaria para cervejaria. Então, um cara fala, eu estou dosando 40, outro vai lá, dosa 40, não dá certo, porque os sais são diferentes, a levedura é outra, muda as cargas. Perfil da água, né? Importante demais. Cálcio lá em cima de uma água, outra cálcio lá embaixo e... Justamente. Então, você só dá Ctrl-C, Ctrl-V não funciona muitas vezes. Esse é um ponto. O segundo ponto é homogeneizar as cargas, né? É um pouco mais difícil do caseiro, no sentido de ter que mexer, às vezes, o balde por cima e tem a lama lá embaixo. Mas para as cervejarias maiores, tem uns que resolvem dosar pela lateral do cone, ou quer jogar o produto por cima e não quer mexer com a cerveja lá dentro. Isso dificulta, porque você está jogando um monte de carga negativa por cima, vamos dizer, e a cerveja lá embaixo não está recebendo essa carga, cara. Então você precisa homogeneizar o tanque inteiro, borbulhar todo o tanque a partir do fundo, para você ter esse equilíbrio de cargas e conseguir juntar tudo que é partícula lá. Entendi. E aí vem o meu teste, que eu simplesmente fiz o que você falou que não era para fazer. Ctrl-C, Ctrl-V.
E aí não funcionou, ele ficou uma neve branca, assim, a cerveja ficou meio esbranquiçada, e não descia. E demorou bastante para começar o processo de clarificação, não era o que o produto prometia, né? Então, assim, mas obviamente que se você não segue as instruções, não faz uma dosagem, isso é para todos os produtos. O que funciona para mim nem sempre vai funcionar para o outro. A mania do cervejeiro é achar que a solução do outro é a mesma solução para você. E se você não faz uma interpretação macro disso tudo, você acaba tendo problemas. E esse foi o meu caso com a SC1. É bom entrar nesse paralelo, porque às vezes você acha, igual foi o meu caso, achar o produto ruim e de repente achar o produto maravilhoso. Foram os dois extremos, onde realmente ele funciona com uma maestria assim, sensacional. E tem um aspecto importante, cara, que eu sempre incentivo as pessoas a saberem o que cada produto faz. Porque, por exemplo, tem gente que fala, não, esse clarificante aí, ele reduziu a proteína da minha cerveja e eu fiz sem espuma. Cara, ele não reage com ficar líquido na cerveja, ele não... E outra, a proteína que faz a espuma não precipita, é outra proteína, né? Então, você saber o que cada produto faz quimicamente te permite chegar em conclusões que façam mais sentido, né? Pode ter outras coisas que afetaram a espuma coincidentemente no meio do teste. E aí deu ruim, a culpa ficou dos produtos que... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece também.